vamos tratar da estrutura da administração e dos órgãos públicos que a compõem. Você sabe que o Estado é dividido em dois grandes eixos, chamados de administração direta e administração indireta. Na direta nós temos os entes, aqueles que aparecem diretamente para você, de uma forma mais intensa, a União, os estados, o DF e os municípios. E é evidente, por exemplo, dentro de uma estrutura municipal, a existência dos órgãos, como você vê, por exemplo, na Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, um posto de saúde e tantas outras unidades administrativas que são órgãos da administração e que, portanto, não têm personalidade jurídica. Por quê? Porque eles agem em nome do ente que os criou. Logo, se eu tenho um problema, por exemplo, numa obra pública, que está lá construindo um asfalto e não sinaliza direito, o meu carro passa, bate num buraco e quebra a roda, entorta a roda, fura o pneu. Quem que eu vou processar? O secretário, eu vou processar o órgão ou vou processar o município? Interessante, né? Eu vou processar o município. Por quê? Porque o órgão de obras, ele age em nome do município, ele não tem personalidade jurídica. São como filhos pequenos que dependem do pai. Agem em nome do pai, ou em outras palavras, o pai responde por eles. Eu acho que fica melhor assim. O pai responde por eles. Da mesma forma aqui. Os órgãos públicos são unidades administrativas, centros de competência que têm, dentro do organograma da administração, as suas funções, as suas atribuições administrativas. Então você tem lá, no município, por exemplo, desde o gabinete do prefeito, depois você tem os secretários, depois você tem, em alguns lugares, os subprefeitos, em alguns outros lugares, departamentos, e tudo isso integra a chamada administração direta. Direta, tudo bem? Você pega, por exemplo, no âmbito federal, a União, depois a Secretaria da Presidência da República, os ministérios também, os ministérios e secretarias. Aí você tem os departamentos, Departamento de Polícia Federal, Rodoviária Federal, a Receita, que é um órgão. Olha quantos órgãos nós temos. Todos eles, quem responde é a União. É a União que os criou. E aí, a partir desse fenômeno chamado desconcentração, tirando do centro do poder, eu desconcentro. Crio um órgão, desconcentro, tem o CO de desconcentrar. Fica mais fácil quando você entende a estrutura, compreender o direito administrativo, que não é difícil. Você só precisa entender e, por ser um pouquinho mais filosófico, as pessoas às vezes têm dificuldades. Mas vamos lá para a nossa aula com as noções introdutórias de órgãos públicos. Como eu disse, no professor Eli Lopes Meirelles, nós temos a definição de centros de competência. Para que servem os órgãos públicos? Para desenvolver atribuições estatais. Você tem lá, por exemplo, o departamento de tributação do município. Ele vai emitir as guias de pagamento, ele vai fazer cálculos de impostos, ele vai fazer avaliações. Você compra uma casa, você vai pagar o ITBI, então tem a avaliação do município. E isso é o quê? É uma atribuição que é dada ao órgão público pelo pai da criança, que é o município. Logo, esse departamento de tributação, de cobrança, é um centro de competência que integra a estrutura municipal, que integra a pessoa jurídica e que é instituído para o desempenho de funções públicas, tá bom? Lembrando que tanto a administração direta como a indireta podem criá-los. Uma autarquia pode criar um órgão dentro da autarquia? Pode, embora eles sejam mais conhecidos, mais comuns, na administração direta, mas isso já foi pergunta de prova, então não caia na pegadinha. A administração indireta também pode criá-los, tá certo? Como eu falei, eles não têm personalidade jurídica porque integram a estrutura do ente. Qual é o ente, professor? União, estados, Distrito Federal e municípios. Mas alguns órgãos, os independentes e os autônomos, têm a chamada capacidade judiciária,
ou possibilidade de ir à justiça defender as suas prerrogativas institucionais. E nós estamos falando aqui de interesses públicos primários, tá bom? Por exemplo, Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é um órgão que compõe a estrutura do Estado respectivo. Por isso que a gente, aspas, chama juiz estadual, que é errado, né? Juiz de direito. Mas muita gente chama de juiz estadual porque está vinculado ao Tribunal de Justiça, que é um órgão do Estado. E vamos supor que o governador não passa o duodécimo, ou tem uma briga a respeito do duodécimo. Já aconteceu. O que é o duodécimo? É a parcela, a parte do orçamento que vai para o judiciário. O judiciário pode ir ao STF discutir essa questão, exigir o dinheiro que lhe pertence? Pode. Mas, professor, o Tribunal de Justiça ele integra a estrutura do Estado, eu sei. Mas nesse caso está em jogo a sua prerrogativa institucional, a sua capacidade de defender a si mesmo o exercício das suas funções, no exercício das funções. Então pode. Do mesmo modo a Câmara, quando não recebe, o duodécimo do município, então ela pode ir ao judiciário, pode ir à justiça. Isso é admitido. Tá bem? A teoria do órgão ela foi criada por um alemão chamado Otto Dierck, alguns falam Gierke, que explicou o funcionamento da estrutura da administração semelhante ao corpo humano. O corpo humano não tem vários órgãos? Então você pega aqui cabeça, que é o cérebro, respiração, pulmão, aí você tem os membros, você tem todo o aparelho digestório, você tem, enfim, coração, rins, enfim, fígado. Cada um desempenha uma função, não é verdade? Do mesmo modo, a administração pública. A gente consegue fazer um paralelo com a administração e o corpo humano. Porque aí cada órgão tem a sua função, cada órgão executa um papel específico. Cada órgão executa um papel específico, E a administração, ela tem essa dinâmica semelhante ao do corpo humano. Tudo bem? Mas a vontade é do dono do corpo. Vamos pensar aqui, alguém foi para a balada e tomou todas. Quem vai sofrer é o fígado, mas a vontade é de quem bebeu. O fígado não bebe sozinho, não é verdade? Só para você lembrar que a responsabilidade é do ente. Beleza? Tudo bem? Vamos seguir então para mais um slide aqui para você. E a classificação dos órgãos públicos que nós temos em Eli Lopes Meireles, os independentes, autônomos, superiores e subalternos. A palavra independente lembra a Constituição. Então são órgãos independentes, os órgãos que são originados na Constituição Federal e que representam os poderes do Estado. Por isso eles não têm nenhuma subordinação. Tudo bem? Por exemplo, o Judiciário, o Tribunal de Justiça, a Assembleia, a chefia do Executivo, são órgãos independentes. Onde está a independência do Judiciário? Na Constituição Federal. Onde está a independência do Legislativo? Na Constituição Federal. Eles representam poderes, eles representam funções do Estado. Aí eles se sujeitam, claro, ao sistema de freios e contrapesos. Freios e contrapesos. Olha a mão do professor aqui. Imagina um pedal de freio, então vai, estica e puxa, literalmente para obter o equilíbrio. Checks and balances, previstos na Constituição. Por isso que só a Constituição pode prever o chamado controle externo. Tudo bem? Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça, ele é independente na função judiciária, mas na função administrativa, ele tem que prestar contas para o Tribunal de Contas, sabia? Pois manda para lá. Por quê? A Constituição determina, então essa é uma forma de controle externo. E o CNJ, professor? O CNJ é controle interno, porque o CNJ integra a estrutura do Poder Judiciário. Então, CNJ, controle interno. Beleza? Órgãos autônomos na sequência são órgãos de cúpula. Aí você vê, por exemplo, as secretarias, As secretarias estão lá na cúpula, subordinada diretamente ao prefeito, subordinada diretamente ao governador, o ministro, subordinado diretamente ao presidente da República. Então, são autônomos porque vêm depois dos independentes. Olha a ordem, é de cima para baixo. É um triângulo, vem de cima para baixo.
Então, estão ali atrelados, né? A chefia, vem depois dos independentes, e tem autonomia, gozam de autonomia técnica, administrativa e financeira e por isso mesmo participam das decisões de governo, tá certo? Quando você vê lá o presidente rodeado por ministros, os ministros participam das decisões de governo. Eles, né, opinam, tentam ali dissuadir o presidente em algumas questões ou convencê-lo em outras, mas participam, estão ali conversando o tempo todo. Beleza? Trazendo sugestões, soluções, tudo isso faz parte dos órgãos autônomos. Na sequência, os órgãos superiores, que tem essas 3 palavrinhas ali, gente. Superiores, direção, controle e comando, tá bom? Direção, controle e comando. São os órgãos superiores, beleza? Lembra do videogame ali, né? Você tinha alguns jogos chamados Capitão Comando, pegar o controle, né? Tá dirigindo ali no simulador, então é alguma coisa superior, lembra? Órgãos superiores, direção, controle e comando, né? Comando, beleza? Os joguinhos que tinha na minha época eram assim, não sei hoje. E que estão subordinados à chefia, aí entram as polícias civil e militar, né? Subordinadas que são a Secretaria de Estado da Segurança Pública. E por fim os subalternos. Subalternos estão lá no piso, né? Exercem funções executivas como os departamentos existentes na administração. Aí vem departamento de compras, departamento de tributação, todos esses são órgãos subalternos. E trago outras classificações. Órgãos singulares. É singular, é um agente público, como por exemplo a Presidência da República, como por exemplo, né, o prefeito municipal. Ele é um agente público que representa aquele órgão. Não é verdade? Colegiado. Colegiado lembra o colégio. Quando você ia para o colégio é porque tinha bastante gente. Então são mais, né, de uma pessoa, 2 ou mais. Né? São vários agentes públicos, como por exemplo uma Câmara Civil do Tribunal de Justiça, que você tem ali 3 desembargadores, algumas 5, né, dependendo da estrutura do tribunal, não é verdade? Às vezes tem as sessões que aí pegam as câmaras conjugadas, aí você tem 6, 7, enfim, aí o regimento interno que vai dizer. Beleza? Mas colegiado lembra mais de um colégio, bastante gente, tá? Singular é algo único, um agente público apenas. Quanto à estrutura, a gente lembra de centros de competência. Simples ou unitário, só um centro de competência. Simples ou unitário, só um centro de competência, tá bom? Secretaria da Presidência da República é um centro de competências, é ali, né? Agora, quando você tem outros órgãos menores, outros filhotes em volta, aí são compostos, porque são compostos de outros órgãos menores. Como, por exemplo, o Ministério da Fazenda. Dentro do Ministério da Fazenda você tem algumas secretarias, né? Como, por exemplo, a Receita Federal. Então, você tem órgãos menores circulando ali o Ministério da Fazenda. Quando você pega o Ministério, por exemplo, da Justiça, né? Ministério da Justiça e Segurança Pública, aí você tem ali vários departamentos, Departamento da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, vários departamentos, vários órgãos menores circundando o principal. Beleza? É bem tranquilo isso. E por fim aqui, pessoal, quanto às funções, eles podem ser ativos, consultivos ou de controle. Aqui você lembra o que o órgão faz e não esquece mais. Órgão ativo, pensa numa pessoa ativa. Está sempre correndo, sempre fazendo um exercício, vai para lá, vai para cá, não para, né? Você é ativo. Então, você atua diretamente, ativamente no exercício da função administrativa. Pensa, por exemplo, na Secretaria de Obras. É um órgão ativo, né? Tá toda hora, vai lá, constrói uma lombada, corrige uma obra, tapa um buraco, né? Conserta um parquinho, enfim, é um órgão ativo, tá lá todo dia, ativamente participando das funções administrativas. Já os consultivos, consultivo lembra consulta, só lembrar do nome, consultivo, consulta. Por exemplo, a CGU, né? A Controladoria Geral da União, que também faz função de controle, aí tem um pouquinho dos dois, né?
A CGU tem um pouquinho de consultivo, um pouquinho de controle. Mas ela responde a consultas. Posso fazer tal coisa? Ela diz, pode. Não, não pode. O que é consulta? Né? Responder a perguntas. Tudo bem? Órgãos de controle controlam outros órgãos. Controlam, fiscalizam outros órgãos. Os controles internos, né, são aqueles órgãos que estão ali olhando. Opa, peraí, deixa eu ver essa documentação. Ó, aqui está faltando isso, aqui está faltando aquilo. Ó, campeão, isso aqui está errado. Órgão de controle. Fácil, ativo. Lembra uma pessoa ativa, está ali direto no exercício da função administrativa. Consultivo, está respondendo consulta. E controle, está fiscalizando. Lembra de uma pessoa controladora, está sempre olhando o que os outros estão fazendo. Esse é o órgão de controle da administração. Beleza, gente? Com isso nós concluímos este bloco.